Meus irmãos, vocês podem sentar-se. Vamos abrir as Escrituras no livro de Levítico. Capítulo 1. Meus irmãos, hoje nós começaremos uma série de estudos no livro de Levítico. Eu não sei quantas vezes você já leu Levítico na sua caminhada cristã. Não sei se em algum momento da sua vida cristã você acordou de manhã com a vontade incontrolável de ler Levítico no devocional. Hoje eu acordei querendo ler Levítico, não consigo me controlar, preciso ler Levítico. Sem sombra de dúvida, se eu estiver errado, vocês me dizem. Levítico talvez seja um dos livros mais desprezados pelos cristãos, porque ele não chama a atenção, né? É um dos livros que eu mais gosto de ler no Antigo Testamento são os livros de Samuel. Os livros de Samuel e os livros dos reis, né? Porque são livros com muitas aventuras, né? São muito emocionantes. Mas todas as vezes que nós pensamos, por exemplo, em 1 Crônicas, 9 capítulos de genealogia, fala a verdade, você já pulou. Fala a verdade. Fala a verdade, quando você terminou Êxodo, você pulou para Números. O livro de Levítico é cercado de dificuldades, é cercado de símbolos, ele é cheio de símbolos, e todo símbolo tem um real significado, mas por muitos motivos nós, os evangélicos, né, protestantes, acabaram se afastando dos livros do Antigo Testamento, não apenas do livro de Levítico. Alguns livros do Antigo Testamento são mais próximos, como o livro de Ruth, o livro de Esther, como o livro dos Salmos, como alguns profetas, né, como Daniel, principalmente a primeira parte do capítulo 1 ao 6. A segunda parte também interessa muito por causa das profecias. Mas os demais livros são pouco visitados e pouco estudados. E talvez nós tenhamos, na prática, um comportamento que diz que esses livros não servem mais para nós. Esses livros serviram para os judeus, serviram para o povo de Deus em vários momentos, o povo israelita, mas ele não tem significado para a igreja. No máximo, alguns vão dizer, tudo que está em Levítico foi cumprido em Cristo, e amém. E ainda assim não visitam o livro de Levítico. Nós vamos, a partir de hoje, fazer uma sequência de estudos, não apenas de Levítico, mas de Hebreus. Depois de Levítico, nós vamos entrar em Hebreus. Talvez venhamos a dar uma pequena pausa de algumas semanas, mas seguidamente vamos estudar Hebreus. E vocês vão perceber a conexão profunda que há entre o livro de Levítico e o livro de Hebreus. Não só Hebreus, outros textos, como nós vamos ventilar hoje. Por exemplo, o apóstolo João, no Evangelho, faz muito uso da linguagem do conteúdo de Levítico. Embora não haja citações diretas ao livro de Levítico, como o evangelista Mateus, por exemplo, menciona várias citações que Jesus faz de Deuteronômio. Deuteronômio e Gênesis são os livros que mais são citados pelo Senhor nos evangelhos. Deuteronômio ainda é mais citado do que Gênesis. E Levítico também não aparece muito, né, nos evangelhos, em termos de citação direta, mas em termos de teologia, aparece muitas vezes. Vocês se lembram daquela passagem dos 10 leprosos, que Jesus purificou os leprosos? Vocês se lembram daquele doente que foi a Jesus e disse, se o Senhor quiser me curar? Jesus disse, eu quero, fique limpo. Todas essas passagens podem ser lidas
a partir do que Levítico ensina sobre a purificação, principalmente sobre a purificação do pecado. Então, o livro de Levítico é muito relevante para nós. Quando nós pensamos na teologia de Moisés, nós também precisamos entender algo importante. Talvez eu vá dizer algo aqui que você nunca ouviu. Que Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio por causa de Levítico. Levítico é o centro do Pentateuco. Eu já venho falando para vocês, em alguns sermões, alguns estudos, sobre quiasmo. Eu falo muito disso, né, de quiasmo. Isso aparece no Pentateuco. Há uma relação concêntrica, ela vai se fechando até chegar em Levítico, de ponta a ponta. Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, Números, Levítico. Também há uma relação íntima entre Êxodo, Levítico, Números, Levítico. Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Levítico. Da mesma forma, há uma estrutura parecida dentro do próprio livro de Levítico. Há um capítulo central no livro de Levítico, e tudo que está antes e depois está ali por causa deste capítulo. Quando nós aprendemos esta forma de leitura, que é muito comum para o judeu, nós conseguimos entender melhor a mensagem. Quando muitos crentes pensam que os estilos literários ou gêneros literários são apenas formas diferentes de entender o texto sagrado, apenas isso, eles se enganam. Não é apenas uma forma diferente de escrever. O Espírito Santo também inspirou o jeito que o texto foi escrito, embora a técnica da escrita tenha sido do autor humano, mas o Espírito Santo usa a linguagem, usa a técnica, usa a forma que o texto é apresentado. Não estou dizendo aqui ou defendendo a inspiração por ditado, eu defendo a inspiração orgânica e dinâmica das Escrituras. Mas é fato que o Espírito também influencia os autores sagrados a escrever daquele jeito. A mente deles é levada por Deus para registrar o texto daquele jeito. E as estruturas literárias são importantes para entender o teor da mensagem. Assim não é apenas com Levítico, mas com todos os outros livros do Antigo Testamento. Nós vamos ler o versículo 1. Apenas vamos ler o versículo 1 hoje. Na semana que vem, nós vamos estudar do versículo 2 até o versículo 17. Mas hoje nós vamos estudar apenas uma introdução ao livro de Levítico, uma introdução teológica, uma introdução histórica e uma introdução literária do livro de Levítico. Eu preciso de muita atenção de vocês hoje, talvez mais do que qualquer outra ocasião que eu ensinei, porque cada passo que nós dermos é um degrau que nós vamos estar subindo para entendermos melhor o texto que Moisés redigiu. Então, todas as relações, as análises que nós vamos fazer são importantes. O PDF eu coloquei lá no grupo da igreja. Se você estiver aí com o seu celular, você pode acompanhar. Eu vou saber que você não está no WhatsApp, você está lendo o esboço, né? Versículo 1, no capítulo 1, diz o seguinte: chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação, lhe disse. Amém. Comumente, os livros de Moisés, muitos livros do Antigo Testamento também, são titulados a partir da primeira frase ou das primeiras palavras, né? E não é diferente no livro de Levítico. O significado desse livro, no hebraico, né, ele é chamado de, o título dele é E ele chamou, Vaikra em hebraico. Ele chamou é o título do livro. Quando esse livro é traduzido para o grego e para o latim, então ele toma outro título, né? Ele vai chegar no latim como Levítico, significa acerca dos levitas, porque o livro vai tratar muito do trabalho dos levitas e do culto
da adoração do povo de Deus, como o povo de Deus deve viver para o seu Deus. Isso vai aparecer não apenas, esse sentido não vai aparecer apenas na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, mas também na Vulgata Latina, e herdamos isso, então, do latim, para a nossa Bíblia em português. Então, embora o livro não seja destinado especificamente ou apenas para os levitas, ele contém muitas instruções ali sobre sacrifícios, sobre purificação, sobre serviço no tabernáculo. Tudo isso era supervisionado pelos levitas e tudo isso tem a ver não apenas com o povo de Israel, tem a ver conosco. Quando nós aprendemos isso, então aprendemos o significado do nome do livro e como esse nome chegou até nós, precisamos entender o contexto em que esse livro é dado. O contexto é que o povo está no deserto. Para que entendamos o livro de Levítico, é necessário entendermos o livro de Êxodo, principalmente o final do livro de Êxodo. Volte um pouco comigo para o capítulo 40 de Êxodo, e nós vamos ler aqui do versículo 16 até o versículo 38. O texto vai dizer: E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Isso é a respeito do tabernáculo, não é? No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho, e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. O propiciatório era a tampa da arca, onde tinham esculpidos 2 querubins. Eu vou dar uma pausa aqui para já fazer algumas ligações, para que isso já vá sendo exercitado na mente de vocês. A presença dos querubins em cima da arca não é uma presença, não é algo apenas decorativo, nós sabemos disso. O símbolo dos querubins ali na arca tem uma relação direta com o que aconteceu lá no Gênesis. Quando Adão e Eva são expulsos, vocês lembram que o Senhor colocou um querubim protegendo o jardim. Querubim é um anjo protetor. Então, há uma presença, há uma relação direta do tabernáculo com o Éden. Certo? E há uma relação direta do tabernáculo com o Monte Sinai. Nós não vamos compreender a teologia do tabernáculo, nem a teologia do templo, nem a teologia da igreja como morada do Espírito Santo, se nós não entendermos a relação que existe entre tabernáculo, Éden, Sinai. Certo? Existe uma relação muito estreita. Continuando aqui, verso 21. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição, perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar
do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda, da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Pausa aqui. Muitas relações vão ser feitas aqui nos nossos estudos em relação à movelaria do tabernáculo, mas eu vou pontuar algumas aqui já de imediato. Os irmãos se lembram que o Jardim do Éden era regado por água, né, por rios. Aqui, a presença da bacia de lavar tem a ver com purificação. Por isso que quando nós lemos lá no livro de Tito, nós vamos aprender com Paulo que nós somos lavados, regenerados. Essa linguagem de purificação por meio da lavagem no Novo Testamento está vindo do Antigo Testamento, está vindo dos livros de Moisés. Então, quando nós observamos aqui a presença da bacia, nós precisamos fazer conexões importantes. Por exemplo, no Éden, nós tínhamos o Éden todo regado por braços, né, de rios. E quando nós lemos o Salmo 46, nós vamos ler que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Qual é a cidade de Deus? Imediatamente nós vamos responder Jerusalém. Mas quando nós observamos atentamente o Salmo 46, nós vamos ver que o sentido dele no Novo Testamento é que a cidade de Deus é a igreja. Deus habita na igreja. O rio que passa pela cidade, ou que está presente na cidade, é o Espírito Santo. Aquele rio lá no Éden, a bacia de lavar, o Salmo 46, várias outras passagens que vão tratar sobre isso, estão apontando para o Espírito Santo, para uma obra perfeita do Espírito Santo, que vai estar muito mais clara no Novo Testamento. O que acontece em relação à obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento? Nós temos, basicamente, quase todos os ensinos do Novo Testamento no Antigo Testamento, acerca de Deus, da Trindade. O que acontece é que no Antigo Testamento nós temos isso por trás de um véu, por trás de uma cortina. No Novo Testamento, essa cortina já se abriu. Nós conseguimos ver mais claramente. Quando nós, então, lemos o Novo Testamento e agora lemos o Antigo Testamento pelas lentes do Novo, nós vamos perceber que o Antigo Testamento estava lançando luz, fazendo apontamentos e alusões para o que se cumpriria perfeitamente através da obra de Cristo na igreja, juntando os povos, judeus e gentios. Vamos continuar aqui. Verso 31. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Observe. Quando Moisés termina o tabernáculo, a nuvem não estava apenas acima do tabernáculo, ela agora invade o tabernáculo. Ela enche o tabernáculo. A nuvem era um símbolo da presença do Espírito Santo com o povo de Deus. Aqui o símbolo que está posto é que assim como a nuvem, que era um símbolo do Espírito, enche todo o tabernáculo, na nova aliança, o Espírito encheria o seu tabernáculo. Não mais o tabernáculo de Moisés, não mais o templo de Salomão ou de Herodes, mas a igreja. Por isso Paulo vai chamar a igreja de tabernáculo. Certo? Paulo vai chamar a igreja de tabernáculo. Aqui nós percebemos
que quando o tabernáculo está pronto, Deus vem, Deus desce e enche o tabernáculo, mora no tabernáculo, certo? Vá comigo para João, capítulo 1. Deixa marcado aí, viu? Êxodo. Verso 14. O que é que diz aí? Se alguém quiser ler em voz alta para a gente. Veja só, a palavra aqui, habitou, o verbo se fez carne, habitou, no grego é tabernaculou. Construiu uma tenda, morou ali. Certo? Então Cristo encarna e fixa presença. Habita com os discípulos. A encarnação é a manifestação física da habitação de Deus com os homens. Quando Jesus vai dizer, e João registra isso, né? Vocês derrubarão esse templo e eu erguerei em 3 dias. Ele falava de quê? O seu corpo. Aquela era a morada de Deus. E Deus estava habitando no meio dos homens, para habitar com os homens. Esse enchimento, né, essa presença perpétua de Deus seria manifesta de modo muito maior na vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Então, o que João registra e o que Lucas registra da descida do Espírito Santo no Pentecostes tem total relação com o que está acontecendo no registro do final de Êxodo. Porque é cumprimento final daquilo. A Bíblia está toda costurada por dentro, irmãos. Ela tem uma unidade absoluta. E essa é uma das evidências que ela é inspirada. Ela possui uma unidade absurda, que a mente humana não conseguiria criar isso. São 40 autores de gerações diferentes, um distanciamento temporal muito grande, que escreveram isso em tempos distintos, o Espírito Santo estava guiando tudo aquilo. Mas veja o verso de número 36. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Se a nuvem se movia, se guiava o povo seguia a nuvem. Se a nuvem parava, o povo fazia o quê? Parava. Volte para João, capítulo 16. O que é que diz aí? Quem quer ler? Versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Até aqui está bom. Mas está bom até aqui. Veja a ideia registrada por João aqui. Essa é uma fala do Senhor, né? Que o Espírito guiará a igreja na verdade. Assim como a nuvem guiava o povo pelo deserto, o Espírito guiará a igreja na verdade. Quem guiou o povo no deserto? A nuvem simbolizava o quê? Então, o trabalho do Espírito Santo permanece acontecendo no Novo Testamento.
guiando o povo. Agora, esta direção que Jesus está falando aqui, ela é interna, interior. No Antigo Testamento nós vemos uma direção externa, embora haja uma obra graciosa de salvação interna do Espírito Santo na vida dos crentes. Mas havia uma obra externa. Então, quando nós afirmamos assim, Deus é Espírito, isso é verdade, a Bíblia afirma isso várias vezes, mas nós precisamos também entender que Deus manifestou-se materialmente em alguns momentos históricos na revelação. Por exemplo, quando o anjo do Senhor aparece, Malaque e Yahvé. Quando este anjo é adorado, ou quando a coluna de nuvem ou a coluna de fogo aparecem. São símbolos que significam a presença de Deus. Deus está ali. Até mesmo quando os anjos apareciam no Antigo Testamento, eles simbolizavam a presença de Deus, a presença física, se eles estavam materializados. Isso não contradiz a verdade que Deus é Espírito. E também não quer dizer que Deus é físico. Os irmãos entendem? Deus não é físico, mas ele manifestou-se simbolicamente, podemos dizer assim, várias vezes no Antigo Testamento. Dito isso, então, sobre o contexto de Êxodo 40, nós precisamos considerar a estrutura literária do livro. O livro é dividido em três partes importantes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 15. Essa parte vai falar sobre leis em relação a sacrifícios e purificação. Observe a ordem disso, posta por Moisés. A segunda parte do livro está no capítulo 16, que fala sobre o dia da expiação, conhecido Yom Kippur. E a terceira parte do livro está do capítulo 17 ao 27, que é o Código de Santidade, com instruções sobre santidade moral e social do povo. Observe que a primeira parte e a terceira parte têm uma relação muito profunda. E o capítulo 16 é o centro disso, é o centro do livro e é o centro da teologia do livro. O livro todo está apontando para o fato de que o povo deve ser santo na forma que vive, na forma que se relaciona, relações sociais, relações conjugais, relações sexuais. O livro de Levítico vai tratar sobre isso. Mas tudo isso aponta para um centro. É como se Levítico fosse um grande funil. Capítulo 16, o dia da expiação. O livro de Levítico também vai tratar sobre o culto, vai tratar sobre basicamente tudo que envolve a vida do povo de Deus e como o povo de Deus deve andar de modo santo, em santidade, em purificação. Por isso o culto vai ocupar um lugar central na vida do povo de Deus na antiga aliança, e este ensino permanece na nova aliança. O culto ocupa um lugar central. Quando eu prego, ou outros pregadores pregam ou ensinam sobre essa questão do dia do Senhor, irmãos, essa não é uma invenção teológica. Este é um ensino das Escrituras que está posto desde o Antigo Testamento e é mostrado como muito importante para a vida do povo de Deus, porque o centro da semana da igreja é o dia do Senhor. É o centro, é o principal dia. É o dia mais importante, não há outro mais importante do que esse. Porque é o dia que o povo de Deus se reúne para adorar o seu Deus. É o santo feriado semanal, né? Dito isso, então, nós vamos observar um pouco sobre os temas que Levítico trata. Rapidamente eu vou mencionar isso, vocês podem observar no texto que eu enviei. O texto vai tratar sobre a santidade de Deus, então Levítico revela o caráter santo de Deus, e seu povo deve refletir essa santidade. Vamos ler Levítico 19, capítulo 19, versículo 2. Vejamos o que o texto diz aí. O texto vai dizer, vamos ler juntos, capítulo 19, versículo 2 de Levítico. Vamos?
Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Esse é o tema que predomina no livro. Deus é santo e requer santidade do seu povo. Por isso, o capítulo 16 é o centro, sobre o dia da expiação, que é uma grande ação soberana e graciosa de Deus para perdoar os pecados do seu povo. Um segundo assunto que prevalece no livro de Levítico é os sacrifícios e a própria expiação. Veja o capítulo 17, versículo de número 11. Volte aí algumas páginas, ou talvez na página do lado. O texto vai dizer no capítulo 17, versículo de número 11: Porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa carne. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Veja só que coisa interessante. Porque a vida da carne está no sangue. E a igreja só tem vida por causa do sangue de Cristo. Por isso que esse ensino está aqui. A vida no sangue, isso sendo ensinado no Antigo Testamento, está apontando para a grande obra de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só há vida na igreja, só há vida no corpo de Cristo, por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. Então é impossível nós afirmarmos, em termos teológicos, que o livro de Levítico é irrelevante para a igreja. Agora é preciso paciência para estudar. É preciso paciência, né? E é preciso conhecer o Novo Testamento. O terceiro assunto que aparece em Levítico é a mediação sacerdotal. Os sacerdotes são mediadores entre Deus e os homens. Eles falam da parte dos homens a Deus, eles intercedem pelos homens. Mas essa intercessão é limitada e é falha. E o próprio sacerdote precisa de purificação. Ou seja, o próprio sacerdote também precisa de um intercessor. Vá comigo lá para Hebreus, capítulo 4. Verso 14 até o 16. O texto diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como que aí, irmãos, diz? Como grande sumo sacerdote. O que é que diz agora? Os céus. Veja só, o sumo sacerdote entrava no dia do Yom Kippur e atravessava o véu, uma vez no ano. Isso precisava ser repetido todos os anos, porque aquele ato, embora santo, era imperfeito e precisava ser repetido. O texto de Hebreus está mostrando que Jesus, grande sumo sacerdote, penetrou nos céus, não no tabernáculo feito de carne, mas no tabernáculo celeste. Penetrou, conservou firme a nossa confissão, verso 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O sumo sacerdote de Israel era um pecador e precisava de perdão. Então, aquele era um ato de culto santo estabelecido por Deus, mas que apontava para algo perfeito, maior, como o autor aos Hebreus diz aqui, grande sumo sacerdote, maior do que aqueles sacerdotes, do que todos os outros sumos sacerdotes que o povo de Deus já teve. Então, por causa desta obra de Cristo, não apenas como sumo sacerdote que entra além do véu, no caso celestial, ele não é apenas sumo sacerdote, ele é o próprio sacrifício, ele é a própria oferta.
Ele não apenas ministra a Deus a intercessão pelos fiéis, ele é a oferta que promove comunhão entre Deus e os fiéis. Por isso ele é grande sumo sacerdote. E a sua atuação, o seu sacrifício, não pode ser repetido. Aconteceu uma vez só. Ele entrou, ele intercedeu, ele operou, ele consumou sua obra de salvação. Esse é um dos motivos pelos quais nós não cremos na missa, na transubstanciação. Porque a morte de Cristo, como oferta, oferecida por ele mesmo como sacerdote, aconteceu uma vez só. Para a missa, todas as missas, o cordeiro é morto de novo. Literalmente morto. Por isso não cremos na missa. Então, o verso 16 é uma aplicação. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja só como esse texto é rico. Quem podia entrar no lugar onde simbolicamente a presença de Deus estava posta de modo restrito, onde a arca estava? Apenas o sumo sacerdote. Uma vez por ano. O texto diz em Hebreus que Jesus muda tudo isso. E ele diz agora que todos nós, temos acesso ao trono da graça. Não um sumo sacerdote nos representando uma vez por ano, mas nós temos acesso diariamente ao trono da graça. E para sempre. Pode? Exato. A gente vai perceber aqui, já, que é necessário que nós olhemos para a cultura do Antigo Oriente Próximo, especialmente a prática religiosa dos babilônios e dos povos que estavam ali, e como o povo de Deus cultuava nesse contexto. Há muitas coisas aparentemente parecidas, mas que têm muita diferença. Então, de fato, Deus sempre foi e ainda é irado contra o pecado. A ira de Deus precisa ser despejada contra o pecado. E isso foi feito em Cristo. Lá no Antigo Testamento, Cristo ainda não tinha morrido. Então, todos os anos, o povo tinha que seguir todo o ritual. O culto precisava ser prestado, as festas precisavam ser observadas de modo piedoso. Mas agora, o autor aos Hebreus diz, pode se aproximar dele sem medo. Não haverá morte, há vida. O sacerdote que é o sacrifício da vida. Depois nós observamos também a pureza ritual e moral, é um dos temas presentes em Levítico. Deus é o Deus que salva graciosamente, Deus é o Deus que liberta o seu povo do Egito, da escravidão, e leva o seu povo para uma terra prometida. E veja só como isso é interessante, e nessa peregrinação da saída do Egito à terra prometida, Deus exige do seu povo, sejam santos. Sejam santos. Me adorem como eu disse. Vivam de modo que o meu nome seja glorificado. Lá no Decálogo nós lemos que não devemos invocar o nome do Senhor em vão, porque o nome do Senhor está sobre o seu povo. É o povo de Deus. É o povo de Deus. Assim como uma mulher, quando casa com um homem, herda o nome do homem, pelo menos antigamente era assim, né? Hoje pode ser até o contrário. Ou pode ficar do mesmo jeito, né? Mas a ideia de herdar o nome é que há uma relação familiar, pactual entre estes. Os filhos, quando nascem, recebem também os sobrenomes dos pais, né? O povo de Deus levava o nome de Deus, leva o nome de Deus. Então Deus exige que o seu povo seja santo. Isso é mostrado claramente em Levítico 11 a 15. E então no capítulo 16 nós temos o grande topo da pirâmide,
que é o dia da expiação, que nós vamos chegar nesse capítulo e vamos analisá-lo à luz do Evangelho também. Eu vou dar um pequeno salto aqui para coisas mais importantes. As outras coisas são, mas vocês podem ler e compreender isso de modo tranquilo. Sobre algumas questões gramaticais importantes que fazem-nos entender melhor o livro de Levítico. Algumas palavras que são chaves, são técnicas no livro de Levítico. A primeira é berit, que significa aliança. Deus é um Deus que está em aliança com o seu povo. Esta palavra vai sempre reforçar o fato de que a igreja, que o povo de Deus, tem um relacionamento com o seu Deus. O povo não vive para si, ele vive para Deus. É o povo de Deus. A outra palavra, que é olá, e outra que é shatat, que é oferta pelo pecado. Então, elas são recorrentes no texto de Levítico. Uma oferta precisa ser dedicada para que o pecado seja perdoado. O homem pecador, o crente, o fiel, o judeu, precisa sempre de purificação. O sacrifício precisa ser repetido. E aí João vai nos ensinar na sua primeira epístola. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Não o cordeiro animal morto. Cristo é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. O sacrifício não precisa ser mais repetido. Cristo fez. Cristo fez. O pecado é tão terrível, irmãos. O pecado é tão terrível, é tão enganoso, é tão sujo, é tão sórdido, que quando nós pecamos contra Deus, isso já é terrível. Quando nós desobedecemos a Deus, nos rebelamos contra Deus, isso já é um pecado de idolatria. Além disso, nós começamos a acreditar de que se nós vivêssemos de modo diferente, mais santo, então nós poderíamos, de fato, sermos chamados de crentes. Observe o que eu estou dizendo. Na prática, muitas vezes, nós confiamos mais no nosso procedimento de vida do que no sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é mais poderoso do que o meu procedimento. As minhas ações mostram realmente que eu sirvo a Deus e que eu ando com Deus. Mas as minhas ações, enquanto eu estiver nessa terra, nunca serão absolutamente perfeitas. O sacrifício de Cristo é perfeito. Mesmo quando a minha adoração estiver misturada com algum pecado, porque sempre está. Mesmo quando o meu serviço a Deus estiver misturado com alguma outra coisa, porque sempre está. Há uma mistura entre o desejo de agradar a Deus e o desejo por reconhecimento, ou não há? Claro que há. Quantos líderes, quantos pastores dizem, esse povo não me reconhece? O ser humano é assim. Agora, Deus é tão misericordioso, irmãos, tão misericordioso, porque é satuído de pecador, fazendo a obra de Deus desse jeito, com motivações misturadas, sabe? Deus usa, edifica o povo, e ainda diz assim, pode se aproximar de mim com confiança no meu filho, que você não vai ser fuzilado. Porque o meu filho garante o seu acesso a mim. A obra dele garante a minha presença com você. A obra de Cristo garante isso. Isso é sensacional. Alguns símbolos também são presentes no livro e devem chamar a nossa atenção. É muita informação, né? Mas os números, por exemplo, como o número 7, que aparece no livro repetidas vezes, não só em Levítico, mas em outros lugares, é um símbolo de completude. 7 dias de purificação, 7 vezes aspergir o sangue. Tudo isso vai aparecer no livro de Levítico. Isso simboliza a obra perfeita de Deus, que vai ser consumada também em Cristo. O número 7 significa que Deus opera soberana, poderosamente.
aqui em Levítico é um apontamento também para o que aconteceria eficazmente no sacrifício de Jesus. Outra simbologia presente aqui são os óleos, incensos, tudo isso está presente ali. E eu preciso dizer que nós não precisamos disso hoje. Esses símbolos não precisam estar presentes hoje, porque eles apontam para uma realidade espiritual que já existe, que é a presença de Deus e a presença do Espírito Santo na igreja. Então, nós não precisamos de incenso. Você vai visitar, por exemplo, algumas igrejas cristãs, seja ela católica, romana, não necessariamente cristã, né? Mas igrejas anglicanas, por exemplo, que você vai entrar na igreja, o incenso vai estar aceso. E todo esse aparato simbólico é tomado do Antigo Testamento. Na teologia reformada, nós reconhecemos que tudo isso foi cumprido em Cristo. Nós não precisamos mais de todo aquele aparato, de toda aquela beleza, inclusive do templo, de todos aqueles detalhes, porque todos aqueles detalhes apontavam para algo mais perfeito que se cumpriu em Cristo. Nós temos Cristo hoje. A coisa mais bela que nós temos na nossa caminhada, na nossa igreja, no nosso culto é Cristo. Por isso que os reformados sempre dizem, da forma mais simples possível, porque a maior beleza do culto é Cristo. Porque nós não adotamos esses símbolos de óleos, incensos e tudo mais. Nós vamos também observar aqui paralelismos. Numa leitura atenta, nós vamos perceber que há uma repetição de ideias e em forma paralela no livro de Levítico. Isso mostrando sinônimos e mostrando antíteses, coisas contrárias e coisas que são a mesma coisa, postas de forma diferente. Esses paralelismos vão mostrando o aspecto da obra perfeita de Deus no seu povo também. Deixa eu ir com vocês aqui para um outro ponto, que é a relação do povo de Deus com os antigos povos daquela época, com os babilônios, assírios e egípcios. Eles tinham também o seu culto, eles realizavam sacrifícios de animais como parte de sua prática religiosa, mas diferente do povo de Deus. Eles faziam isso para apaziguar a ira dos deuses. Para os deuses egípcios, para os deuses daquelas regiões, daqueles povos, como ainda hoje é presente na religião islâmica, esses deuses não são deuses que amam. Eles são deuses que devem ser servidos. E o maior benefício que ele faz pelos fiéis é não matá-los. Então eles precisam ser apaziguados. O sacrifício oferecido, ou os sacrifícios ensinados no livro de Levítico, não é para apaziguar a ira de um Deus violento. É para restaurar a comunhão do povo de Deus com o seu Deus. É uma manifestação de amor, de graça, sendo mostrada por trás das cortinas, né? Então, Levítico vai apresentar isso. O sacrifício no culto israelita era uma expressão de arrependimento do povo, de gratidão do povo, de reconhecimento da santidade de Deus, ao invés de magia e manipulação divina. Mas veja como nossa cabeça é pagã. Quando a gente peca, a gente espera Deus fuzilar, né? A gente espera Deus acabar com tudo. Deus vai acabar comigo. O sacrifício de Cristo é para reconciliar. É para perdoar. É para promover restauração. É assim que o texto vai mostrando desde Levítico. Os povos também tinham suas práticas de purificação, porque eles também acreditavam na impureza, né? Então, frequentemente, isso estava relacionado com sangue, com morte, com certos alimentos, e o povo de Deus também tinha essas práticas no culto judaico, mas há uma diferença. A pureza não era apenas uma questão ritual ou cultual para os hebreus, mas estava ligada à santidade de Deus e à separação de Israel de outras nações pagãs. Então, veja, nos livros de Moisés você vai perceber certas ênfases que para a gente parece que não faz sentido. Por exemplo, era proibido cozer o animal no leite da mãe. Os comentaristas divergem muito nesse ponto, em explicar isso. Alguns dizem que isso era uma prática pagã, então Deus proibiu.
Outros dizem que era porque é uma prática pagã e cruel. Você vai matar o bichinho, ainda cozinhar ele no leite da mãe dele. É muita crueldade. Mas, no fim das contas, não há explicação. Há muitas leis que você não vai ter explicação. Deus apenas disse, não faça. A dedução imediata é que fazia parte da vida pagã e que Deus estava distinguindo a forma do seu povo de viver dos pagãos, e isso é muito relevante para nós, porque Deus continua querendo que a igreja viva diferente dos ímpios e viva diferente do mundo. Deus continua querendo que o culto da igreja seja diferente do culto das seitas. Deus continua querendo que o andar do povo de Deus, a ética do povo de Deus, exceda a dos escribas e dos fariseus. Então, os princípios de Levítico permanecem, irmãos. Os aspectos cerimoniais, eles passam, eles são cumpridos em Cristo, mas os princípios de adoração, de vida, de ética do povo de Deus, eles permanecem. Por isso, Levítico é importante. Também havia o aspecto dos sacerdotes. As religiões pagãs também tinham seus sacerdotes, seus deuses, mas havia também uma diferença. O sacerdócio israelita, conforme era estabelecido em Levítico, era exclusivamente dos descendentes de Arão e tinha a responsabilidade de ensinar a lei e manter a santidade do povo. Os sacerdotes tinham o dever de serem mestres do povo. Os sacerdotes israelitas não tinham poderes mágicos ou místicos, não eram bruxos, né, para usar a linguagem da Idade Média, como eram os antigos. Lembram dos magos do Egito? Os sacerdotes não tinham esse tipo de prática, né? Os povos também tinham suas festas, e isso girava em torno, geralmente, das colheitas e dos eventos astronômicos. Se você prestar atenção no livro de Deuteronômio, você vai ver que Deus proíbe algumas vezes o povo de adorar os astros, sol, a lua, as estrelas, porque aquela era uma prática pagã. Isso não acontecia no meio do povo de Deus, e as festas eram um tributo de gratidão a Deus apenas, ao Deus revelado, né? Ao Deus de Abraão. Então nós vamos perceber também algumas proibições, como idolatria, adivinhação. Essas enfatizavam a separação total do povo de Israel daqueles povos pagãos. Agora vamos observar, irmãos, algumas relações entre Levítico, em primeiro lugar, Levítico, Números e Êxodo. O livro do Êxodo mostra a redenção do povo de Deus, a libertação do povo de Deus do Egito. Embora aquela, tecnicamente, espiritualmente, não simbolizasse uma libertação do pecado, mas os atos de salvação de Deus vão sendo mostrados simbolicamente no Antigo Testamento através dessas narrativas. Quando Golias é derrotado, quando o Mar Vermelho é aberto, quando o Jordão também é aberto, quando Deus liberta o povo dos seus inimigos. Esses são atos redentores de Deus. Quando Deus vence um império e tira o seu povo do cativeiro, isso vai sendo mostrado como um ato redentor. Êxodo é um livro que mostra o grande ato redentor de Deus no Antigo Testamento, que é a tirada do povo de Israel do Egito. Devemos perceber que essa linguagem de Egito, de império, de trevas, é usada também no Novo Testamento. E isso é importante, porque o livro relata a libertação de Israel e a entrega da lei no Monte Sinai. Para quê? Para a construção do tabernáculo. O que é que significa isso? O povo de Deus é salvo, é liberto. Para quê? Para quê? Para adorar. Por que você foi salvo? Alguns crentes vão dizer, vai morar no céu. Não é mentira, é verdade. Mas isso aí é o fim. Você foi salvo para adorá-lo. Não é só isso. Adorar com quem? Com o povo de Deus. Deus não tirou um só. Ei, você, hebreu, sai daí. Tira você daí desse Egito. Deus tirou um povo. Deixe o meu povo ir para adorar no deserto. Era a fala de Moisés. Deixe o meu povo ir para adorar no deserto.
Então, a conexão que existe entre Êxodo e Levítico está ali do capítulo 40 de Êxodo para o capítulo 1 de Levítico. Levítico fornece instruções detalhadas como o povo deve adorar a Deus e manter a pureza moral. O culto a Deus, como consequência da salvação na saída do Egito, tem uma relação direta com a pureza moral do povo. Não é apenas saída do Egito e adoração. É saída do Egito, adoração, vida moral reta. Pedro vai repetir na sua epístola: sejam santos porque eu sou santo. Repetindo o ensino de Levítico. Então, o culto, ele é regado, ou ele é impulsionado por uma vida comprometida com Deus. Não apenas por um ato espiritual na hora da cerimônia do culto. A vida do crente é o culto racional, que se soma ao culto público. Uma vida desmantelada, que é trazida para o culto público, descompromissada com Deus, não está oferecendo o culto que agrada a Deus. É isso que Levítico vai ensinar. Vocês foram salvos para viver de modo puro, para me adorar e para que eu seja glorificado, porque eu sou um Deus santo. Então nós vamos ter também uma conexão com Números. Números retoma a narrativa de Êxodo, descrevendo o período após a estadia no Monte Sinai e os eventos durante a jornada pelo deserto até a Terra Prometida. E Levítico fica no meio, né? Você tem Êxodo, você tem uma narrativa grande a respeito da saída do Egito e da adotação dos 10 mandamentos para o povo. Então você tem regulação sobre o culto, tabernáculo, na segunda metade de Êxodo, em todo o livro de Levítico. Então, em Números retoma os ensinos de Êxodo a respeito do comprometimento do povo de Deus. Então, há uma relação muito profunda desses dois livros com o livro de Levítico. Nós vamos perceber isso também quando nós estudamos a respeito da relação de Gênesis e Deuteronômio com Levítico. Nós vamos perceber algumas coisas muito interessantes. Observe. Eu vou fazer aqui uma relação de Gênesis e Êxodo primeiro com Levítico, e depois eu falo de Deuteronômio. Quando nós temos o Éden, nós temos ali a construção de um templo para adoração a Deus. Uma vida de adoração a Deus. Nós temos ali árvore da vida, sacramento. Nós temos ali a habitação ou presença de Deus junto com Adão e Eva. Nós temos mandamentos. Nós temos revelação, nós temos ensino de Deus, revelação pré-redentora. Nós temos tudo que o homem precisava para viver em harmonia com Deus ali, no jardim. Depois nós temos isso sendo levantado, figurativamente. Você tem um jardim aqui e você tem isso levantado. Assim. Isso se torna um monte. Certo? No cume do monte, só quem podia ir era Moisés. Aí você tinha os anciãos depois. E você tinha a base do monte que os outros ficavam. Deus então manda construir um tabernáculo. Então isso deita de novo. O povo, os sacerdotes, o sumo sacerdote. Essa história vai se repetindo de Gênesis até Levítico, Números e Deuteronômio. Está tudo encadeado. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos perceber que a questão não está mais relacionada ao jardim, não está mais relacionada ao monte, não está mais relacionada ao tabernáculo físico. Está relacionada ao tabernáculo vivo, a igreja. O Espírito está presente na igreja. Então, nós não precisamos mais de um sumo sacerdote. Não há um lugar em que nós não podemos entrar, porque Cristo rasgou o véu. Temos acesso ao trono da graça, e Ele diz, podem entrar confiadamente. Vocês estão entendendo, irmão? Estão pensando, né? Estão mastigando.
Quando então nós pensamos em Deuteronômio, Gênesis estabelece a aliança de Deus com os patriarcas, que será reafirmada em Deuteronômio, agora com o povo. O povo deveria estar comprometido com essa aliança que Deus fez com os patriarcas. E como o povo confirmava a sua fidelidade a essa aliança? Através do culto. E o que regulava o culto? Levítico. Vida moral, adoração ao Senhor, está contido em Levítico, está contido no Evangelho da Graça também no Novo Testamento. Eu vou dar um salto aqui com vocês para a página 10, porque só falta 10 minutos, não, falta 15. E é um ponto aqui que eu gosto bastante, que é a relação de Levítico com Cristo, diretamente com Cristo. E eu listei alguns pontos, eu vou mencionar aqui para vocês, né? Nós temos no livro de Levítico muitos símbolos, e esses são importantes para estudarmos a cristologia do livro de Levítico, ou os apontamentos que o livro faz acerca de Cristo. Então, por meio dos ritos, dos símbolos que o livro apresenta, nós temos uma descrição do caráter santo de Deus. Então, o livro mostra que Deus é a fonte perfeita de vida, que Ele ama o seu povo e quer habitar no meio do seu povo. Vemos nisso uma prefiguração da encarnação de Cristo, quando João diz que Ele habitou entre nós. Todas as instruções que Deus deu em Levítico, para que tudo estivesse pronto, no final das contas era isso, viu? Tudo estivesse pronto para Deus estar ali. Quando nós olhamos todos os livros de Moisés, eles têm um tema central, que perpassa todos os livros de Moisés. Deus está abrindo o caminho para o seu povo vir para Ele. Símbolo disso, Mar Vermelho, sacrifício, animal morto, a nuvem enchendo o tabernáculo, milagres, provisão, perdão, misericórdia, graça. Deus está abrindo caminho para que seu povo venha para Ele. Esse é o tema central do Pentateuco. Veja que coisa interessante. E exatamente em João 14,6, Jesus começa dizendo: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. O livro também aponta para Cristo como o sacrifício ou o cordeiro sacrificial perfeito que tira o pecado do mundo. Ali tinham sacrifícios imperfeitos. No Evangelho vai constar o seguinte, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Cristo é para resgate de muitos, e o seu sangue purifica o pecador de todo o seu pecado. O livro também vai apontar para Jesus como sumo sacerdote perfeito, que não entra no tabernáculo terreno uma vez ao ano, mas no templo celestial para sempre. Cristo não ofereceu um bode pelos pecados do seu povo, Ele ofereceu a sua própria vida. Ele deu a si mesmo. Veja que quando nós observamos as exigências de Deus no livro de Levítico acerca dos animais, macho sem defeito. Não pode estar doente. Tem que ser perfeito. E por quê? Deus estava com preconceito com o animal? E não foi Ele mesmo que criou? Se um bichinho nasceu manco, não foi Ele mesmo que fez assim? O ponto não é esse. O ponto não está numa possível crueldade de Deus ou desatenção de Deus a um animal. O ponto está que aquilo apontava para Cristo. O animal deveria ser perfeito. Ele não deveria ter nenhuma irregularidade. Cristo era santo. O anjo vai dizer a Maria: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O cordeiro tinha que ser sem defeito. Cristo era esse cordeiro sem defeito. Enquanto o Levítico se concentra na importância de manter Israel separado dos povos vizinhos, o Novo Testamento nos ensina que um caminho está aberto para que todas as nações façam parte do reino de Deus.
Deste modo, revoga a obediência às leis alimentares. Nós vamos perceber isso, por exemplo, em Atos 10, quando Deus diz a Pedro que ele mate aqueles animais e coma. Então, para Pedro era uma quebra das leis levíticas. Como é que eu vou comer o que é impuro? E o que é que Deus vai dizer? Eu purifiquei. O texto vai nos mostrar, irmãos, ali em Atos, que o sacrifício de Cristo é tão profundo, tão amplo, que ele alcança até a criação. Isso há uma mudança radical por meio da morte de Cristo nesses aspectos para a vida do povo de Deus. Aquelas leis alimentares de Levítico não mais prevalecem. E por último, o Deus santo de Levítico é mostrado nos evangelhos através do seu Filho, que oferece a vida, saúde, santidade a todos que estão dispostos a segui-lo. Observe que coisa interessante e bonita. No livro de Levítico nós vamos ter, assim como em outras passagens do texto sagrado, leis dietéticas, né? Que visavam também a manutenção da saúde do povo de Deus. Para que o povo estava no deserto, né, irmãos? Então Deus estava dizendo, isso aqui vocês não vão comer, isso aqui vocês não vão comer, isso aqui vocês não vão comer. Não, cuidado com o oi grande. Vocês não vão comer isso aqui. Deus estava cuidando da saúde do povo. No Novo Testamento, nós vamos ter Jesus curando cego, curando hemorragia, curando paralítico, expulsando demônio, restaurando a saúde do povo. Esta é uma relação com as leis de Levítico. Onde é que Levítico está na Bíblia? Em todo canto. Em todos os lugares há sombras relacionadas a Levítico. Né? E aqui eu vou fazer algumas aplicações para finalizar da relação de Levítico com a igreja. Em primeiro lugar, irmãos, Levítico destaca a santidade de Deus e a necessidade que seu povo seja santo. Isso deve inspirar os cristãos a buscarem uma vida de pureza moral e devoção. Não haverá vida moral reta sem verdadeira devoção, e não haverá verdadeira devoção sem vida moral. Temos fraquezas, mas Deus requer ainda do seu povo, sejam santos. E hoje nós temos um privilégio que os hebreus não tiveram. Nós temos Cristo. Em segundo lugar, os rituais de sacrifício simbolizam a importância da expiação pelo pecado. Embora os cristãos creiam que Jesus é o sacrifício definitivo, Levítico ajuda a entender a seriedade do pecado e a profundidade do sacrifício de Cristo. Assim como Deus disse ao povo que ele deveria cultuar oferecendo sacrifícios, porque o pecado é algo grave, nós devemos continuar considerando o pecado como algo muito grave, mesmo sabendo que Jesus morreu para perdoá-los. Nós devemos ter cuidado para não usarmos o sacrifício de Cristo, a salvação eterna e a segurança da salvação como instrumento de pecado. Uma vez que ele morreu, eu estou salvo, então eu posso viver pecaminosamente. Isso é instrumentalizar-se de uma doutrina diabolicamente, maleficamente. Que Deus nos livre disso. Né? O livro também detalha, irmãos, a importância de uma adoração organizada e reverente. Isso ensina à igreja moderna muitas coisas sobre a necessidade de reverência e ordem no culto. Reverência e ordem. No nosso tempo, quanto mais bagunçado um culto, melhor. Tem culto por aí com contagem regressiva, jogo de luz, fogos. Pastor entrando de Harley Davidson no meio da igreja. Assim. E o povo se arrepiando. O povo se arrepiando. A reverência é necessária, a ordem na adoração é necessária, um culto deve ser organizado. O culto deve ser organizado. É admissível, irmãos, quando um bebê chora no culto, quando uma criança dá trabalho à mãe e ao pai no culto, é admissível.
Agora adultos conversando no culto, trocando figurinha. Não porque a gente está falando do sermão. Converse depois. Na hora do sermão, você só tem que conversar com Deus. E com a sua própria alma. Ó minha alma, como tu és terrível. A nossa igreja precisa melhorar na reverência no culto. Semanalmente temos crentes conversando na hora do culto. Esse é um ato de desrespeito tão grande, não apenas a quem está aqui servindo, mas principalmente a Deus. É um desconhecimento da Escritura, no que ela diz a respeito de quem nós estamos cultuando aqui, a quem nós estamos louvando aqui. Nós não estamos aqui para falarmos de coisas banais na hora do culto, para falarmos de coisas temporais, estamos relacionados com questões eternas, estamos conectados com o mundo celestial na hora do culto a Deus. Por isso, devemos ser reverentes e zelarmos pela ordem no culto. O livro também apresenta leis que cuidam dos pobres, estrangeiros e marginalizados. Levítico 19 é um capítulo que trata muito disso, e isso deve e pode motivar a igreja a promover trabalhos que sejam relevantes na sociedade. Embora essa não seja a principal missão da igreja, mas a igreja deve socorrer aqueles que precisam e deve ter uma participação, uma parcela de contribuição neste mundo caído e quebrado por causa do pecado. A igreja deve contribuir e pode contribuir em várias frentes. Eu já falei muito sobre isso aqui para os irmãos. O livro também destaca a obediência à palavra de Deus como demonstração de fidelidade à aliança. Quando nós pecamos, irmãos, a primeira coisa que nós devemos pensar não é o que as pessoas vão pensar de nós, ou o que a igreja vai pensar de nós, mas que nós quebramos a aliança. Essa aliança só não é rompida absolutamente porque não somos nós que sustentamos, é Deus. Por isso que a salvação não se perde. Mas nós, através de nossas ações, quebramos a aliança. Ainda bem que ela não é destrutível, porque aquele que a estabeleceu é fiel. Fiel ao que disse. Por último, o Levítico ensina que a fé deve abranger todos os aspectos da vida, desde a adoração até as interações sociais, decisões pessoais. A minha fé deve estar presente nisso. Isso pode inspirar a igreja a buscar uma espiritualidade integral, ou seja, em todas as áreas da minha vida, o meu Deus reina. Se ele não reina, ele não é seu Deus. A gente não convida Deus para reinar na nossa vida, não, irmãos. Ou ele é o rei ou ele não é. Não convido Deus para reinar. Ó Senhor, vem cá, reina aqui em mim. Agora, tu não está reinando, ele está reinando. Mesmo quando você está pecando, ele está reinando. Você está quebrando a aliança que você tem com ele, mas ele está reinando. Ele não sai do trono, não, porque você pecou, não. Ele reina. E ele reina de modo tal que tem poder para disciplinar você quando você não está honrando a aliança estabelecida com Deus. Então, irmãos, estudar o livro de Levítico é uma oportunidade de conhecermos o Deus que nós servimos em sua santidade. Ele nos salvou, ele nos deu seu Filho. O livro de Levítico é necessário para a nossa geração e mostra o caminho de santidade que devemos trilhar, um caminho de vida com Deus. Amém? Vocês têm alguma pergunta, alguma consideração? Uhum.
Sim. A asseveração romana é exatamente essa que você falou, de que eles se apropriam dessa simbologia do Antigo Testamento, mas esse não é o fato último e real no romanismo. O romanismo se apropria de aspectos culticos pagãos. Não apenas o que está registrado no Antigo Testamento, não é apenas um apego à simbologia do Antigo Testamento. É claro que a vida, o culto, a igreja, ela sempre vai se relacionar com símbolos. Sempre vai. A ceia é um símbolo, o batismo é um símbolo, uma cruz ali atrás é um símbolo. Se um puritano visse aquela cruz ali, ele ia achar ruim. Como é cruz? Não pode nada. Não precisa de símbolo. Então, nem todos os símbolos são ofensivos. Nem todos os símbolos são ofensivos. Mas o valor do culto para a igreja romana é muito diferente do valor do culto que os protestantes dão. A relação dos protestantes com o culto é uma relação escriturística. A relação do católico romano com o culto é uma relação ritualística. Então, a palavra não é o centro do culto romano. Por isso tantas imagens, né? Porque se diz que as imagens é a Bíblia dos incautos, né? Dos ignorantes na igreja romana. Então, eles valorizam mais o símbolo para o alimento da fé, podemos dizer assim. E os protestantes valorizam mais o que Deus disse. Porque o próprio Deus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca, né? Então, a igreja romana ela vai se misturando com vários... Por exemplo, as vestimentas sacerdotais não tem nada a ver com as vestimentas sacerdotais do Antigo Testamento. Estão mais relacionadas com vestimentas sacerdotais pagãs. Embora eles digam que não, né? O próprio ritual da missa é um ritual pagão. Não é um ritual cristão. Na melhor das hipóteses, pode lembrar algum ritual judaico. Mas o crente, o cristão, não é judeu. Ele é um cristão. O sacrifício foi posto, Hebreus foi escrito. O livro de Hebreus trata exatamente sobre a superioridade de Cristo, sobre os ritos, sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, inclusive o livro de Levítico. Então, é preciso que os romanos leiam Hebreus. Então, quando você lê Êxodo, por exemplo, e você não lê as cartas paulinas, você lê Êxodo, você não lê Romanos, você tem uma leitura deficiente. Se você lê Levítico e não lê Hebreus, você tem uma leitura deficiente. Então, a Bíblia, como eu disse, é uma unidade. Então, como é que a igreja pensa acerca do culto? Como a Bíblia toda fala acerca do culto. Não uma parte da Bíblia, não um dos testamentos, mas toda a Bíblia. Então, o pensamento dos puritanos a respeito do culto era exatamente uma linha que estava posta do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então, havia uma unidade de relação nos argumentos, né, diferente da Igreja Católica Romana. Porque o catolicismo romano não pode provar a validade da sua liturgia em termos de Novo Testamento. Não é possível fazer isso em termos de Novo Testamento. Onde é que nós vamos ver no Novo Testamento apóstolos com vestes sacerdotais? Primeiro que eles nem estavam relacionados à tribo de Levi, a maioria deles. Então eles não podiam ser sacerdotes naqueles moldes. Segundo, que essa visão sacerdotal a católica apostólica romana, que tenta imitar a tribo de Levi, é quebrada no próprio Novo Testamento, quando os apóstolos falam do sacerdócio real de todos os crentes. Um pastor não é um sacerdote em termos judaicos. Ele é um ministro em termos apostólicos. É muito diferente do que um sacerdote em termos judaicos. Se um pastor fosse um sacerdote em termos judaicos, ele não podia ter uma casa. Ele não podia ter um pedaço de terra dele. Ele tinha que comer o que o povo trouxesse de sacrifício. Ele tinha um pedaço de terra da tribo, né? Que estava ali. Então, várias coisas aí não se harmonizam, né? E o catolicismo já foi vencido nesses aspectos desde o século XVI, em relação à sua liturgia, né? Mas muitos crentes ainda não conhecem a importância desse assunto para entender absolutamente que o catolicismo não é uma denominação, é uma religião pagã. O catolicismo romano não é cristianismo,
é paganismo absoluto. Católicos romanos não são irmãos. Não são irmãos em Cristo. A fé, a crença, mesmo que se diga que é o Deus da Bíblia, não é o Deus da Bíblia. O Deus que está sendo adorado ali não é o Deus da Escritura. Pode-se ter um caso ou outro, como Deus salvou um Lutero, né, dentro da Igreja Católica, Deus salvou um Calvino dentro da Igreja Católica, Deus salvou vários padres. Né, o primeiro pastor protestante do Brasil, José Manuel da Conceição, era um padre. Então Deus salvou lá, ele ouviu o evangelho, tirou ele de lá de dentro. Deus pode fazer isso. Mas em termos de instituição, catolicismo romano é paganismo. Mais alguém, irmãos? Tudo bem? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por este livro tão profundo, tão cheio de detalhes, que o Senhor nos dê graça para estudarmos ele, aprendermos e sermos muito edificados com o ensino deste precioso livro da Escritura. É isso que nós te oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.